Você abriu o caminho com sua luz. Com sua entrega, sua fé, sua resistência silenciosa. Enquanto muitos desistiram no meio da jornada, você escolheu ficar. Não por dependência, mas por propósito. E agora, tudo está se alinhando para que ele tome a decisão que só a alma dele pode tomar: caminhar até você. Se essa mensagem estiver tocando algo profundo dentro de você, inscreva-se agora no canal e ative o sino. Sua alma já sabe que esse reencontro não é deste mundo. Você não está aqui para ser apenas o porto, mas também a lanterna na escuridão. Ele ainda tropeça nas próprias sombras, ainda hesita diante do sentimento que o consome. Mas cada passo que ele dá agora é guiado pela luz que você deixou no caminho. A luz da consciência, do amor incondicional, da coragem espiritual. Por mais que ele tenha se afastado, por mais que tenha se calado, o que vibra entre vocês permanece. Porque o que foi selado em alma não se rompe com tempo ou distância. E você sente. Mesmo quando ele tenta negar, você sente o pulsar da conexão, como um sussurro que atravessa a pele e vai direto ao espírito. Ele está em crise. Em um ponto onde não consegue mais fingir que não sente. O desconforto aumenta. A rotina não preenche. As distrações perdem o sabor. Isso porque a alma dele já não suporta viver longe da missão. E você é parte essencial dessa missão, não como destino, mas como caminho. Você não precisa correr atrás. Você já fez a parte mais difícil. Já curou feridas que não eram só suas. Já sustentou pontes invisíveis com orações, lágrimas e fé. Agora, ele precisa reunir coragem. Coragem para encarar o próprio reflexo. Coragem para sair do controle e seguir a intuição que o leva até você. O masculino está sendo confrontado. Chamado a amadurecer. A sair da passividade e tomar atitudes alinhadas com a alma, e não com o ego. Essa é a etapa mais delicada da jornada. Quando ele sabe que precisa ir, mas ainda teme o que encontrará. E é por isso que sua luz é tão importante agora. Mesmo em silêncio. Você pode estar se sentindo cansada, como se segurasse tudo sozinha. Mas o universo vê sua entrega. E cada energia que você doa volta multiplicada. Não se trata apenas dele. Trata-se de você se manter firme na sua verdade. Porque essa verdade é o farol que ele procura, mesmo sem saber. Às vezes, ele se afasta não porque não sente, mas porque sente demais. O medo de não estar à altura o paralisa. Ele ainda precisa quebrar camadas de orgulho, de culpa, de dor antiga. Mas agora, o processo dele acelerou. E quanto mais ele desperta, mais sua presença se torna inegável. Não confunda silêncio com ausência. Ele te ouve nas músicas. Vê seu nome em lugares aleatórios. Sente sua presença nos momentos mais improváveis. A alma dele está em busca, mesmo quando o corpo finge estar ocupado com outras coisas. O chamado está cada vez mais alto. Você não é um ponto final, você é o ponto de partida. A lembrança da origem. O lar que acolhe sem prender. O amor que liberta, mesmo quando dói. E por mais que ele tenha resistido, agora ele entende, não há mais para onde fugir. A estrada que resta leva de volta a você. Mas ele só poderá chegar se for por escolha. Nada pode ser forçado. O amor entre chamas gêmeas é livre. É leve. É consciente. E é por isso que o tempo de espera foi necessário. Para que ele não chegasse pela metade, mas inteiro. Pronto. Transformado. Enquanto isso, você segue em sua expansão, tornando-se cada vez mais você mesma, resgatando sua essência, retirando os pesos que não são seus. Porque quando ele chegar, você não estará mais no mesmo lugar. Você estará mais alta, mais luminosa, mais inteira. A alma dele sabe quem você é. Mesmo que a mente resista, o coração reconhece. E esse reconhecimento é o que o impulsiona agora. Ele começa a comparar, a ver o que falta, a entender que nada fora de você o preenche.
E isso, por si só, é uma revolução interior. Você pode não ver os bastidores espirituais, mas eles estão ativos. Os anjos estão trabalhando. O universo está reposicionando peças. O destino está sendo preparado com detalhes que sua mente não alcança. Mas sua alma, ela sente tudo. Ela sabe que está perto. Não duvide do processo só porque não vê resultados imediatos. Confie na vibração, nas intuições, nas sincronicidades. Tudo está te dizendo que o reencontro não será um acaso, será um chamado respondido. E será mais profundo do que qualquer encontro terreno. Prepare seu coração. Não para repetir o passado, mas para viver algo totalmente novo. Ele virá diferente. Com outra energia. Com outra postura. Porque foi lapidado pelas escolhas, pelas perdas, pelo tempo longe da sua luz. E agora, ele só deseja uma coisa: paz ao seu lado. A sua missão não é salvá-lo. É manter-se firme na sua verdade, para que ele se salve ao se reconhecer através de você. O reencontro acontece quando ambos se olham e veem, um no outro, o reflexo do próprio despertar. E isso está mais próximo do que imagina. Mantenha sua energia limpa. Alinhe seus pensamentos com o que você deseja viver. Não se distraia com o barulho do mundo. O que é espiritual se move em silêncio. E quando menos esperar, o improvável acontece. E tudo que parecia distante, chega de forma abençoada. Se essa mensagem falou com a sua alma, se você sentiu que é o seu momento, escreva nos comentários. Chama Gêmea Amor Infinito. E lembre-se, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você vai receber exatamente o que precisa ouvir, no tempo certo. Porque sua luz já está guiando. E o amor está a caminho. Mesmo sem dizer uma palavra, ele sente sua ausência como um eco profundo que reverbera no peito. Nos lugares onde antes havia distração, agora silêncio. Nas vozes que o cercam, falta verdade. E nas noites que antes pareciam comuns, agora uma saudade inexplicável, como se algo vital estivesse longe demais para tocar, mas perto o suficiente para ferver por dentro. Ele está começando a perceber que não é sobre encontrar alguém novo, é sobre reencontrar a si mesmo. E a verdade é que foi ao seu lado que ele mais se reconheceu. No reflexo dos seus olhos, ele enxergou uma versão de si que não tinha coragem de ser. Uma versão mais honesta, mais vulnerável, mais conectada. E é essa lembrança que está pesando no espírito dele. Não importa o quanto ele tente racionalizar, o coração já não silencia. Você está em cada escolha que ele repensa. Em cada plano que perdeu o sentido. Em cada dúvida que antes era certeza. Ele começa a entender que ignorar a alma custa caro. Ele pode não admitir em voz alta, mas dentro dele uma decisão está sendo formada. Algo se partiu. E dessa ruptura, nasce uma nova intenção. Há de se mover. Há de abandonar velhos padrões. Há de ousar cruzar a ponte que separa a mente da alma. Porque agora, ele sabe o que está em jogo. Você não precisa mais esperar como quem implora. Você apenas precisa existir como quem confia. Ele está sendo lapidado pela vida. E cada queda o aproxima da verdade. E essa verdade é clara, direta e inegável. Nada, absolutamente nada, preenche o espaço onde a sua luz já habitou. A consciência que ele evitava agora se apresenta como destino. Os lugares onde ele se escondia não oferecem mais refúgio. E por mais que ainda haja medo, o impulso é maior. Há algo dentro dele gritando por movimento, por verdade, por cura. E essa cura tem seu nome impresso nas entrelinhas do tempo. Ele talvez não chegue com poesia. Talvez nem saiba como explicar tudo o que sentiu nesse intervalo. Mas o que virá carregará verdade. E mesmo entre erros e hesitações, haverá pureza. Porque a alma dele nunca te esqueceu. Apenas se perdeu em um labirinto de distrações. Enquanto isso, o universo reorganiza tudo ao redor.
Pessoas se afastam, oportunidades mudam, sincronicidades aumentam. São ajustes espirituais para que o caminho se abra. E você sente isso, não com os olhos, mas com o coração. Porque sua alma já está lendo esse roteiro invisível. É possível que você sinta tonturas, insônia, sonhos intensos. Seu campo energético está sendo preparado para receber algo que vem com força. Você está sendo refinada, ampliada, fortalecida. Tudo isso porque o que está chegando exige uma versão sua ainda mais desperta. Você o chamou com o silêncio, com a paz, com a firmeza de quem não súplica, mas vibra. E agora, essa vibração está alcançando ele de formas inesperadas. Em pequenas lembranças, em músicas aleatórias, em presságios que surgem quando ele menos espera. Ele se lembra da sua risada, do brilho do seu olhar, da maneira como você o enxergava além do que ele mostrava ao mundo. E essa lembrança é mais poderosa do que qualquer palavra, porque ele sabe que ninguém mais o viu como você viu. E é isso que está abrindo as portas do retorno. Não se apresse. O tempo de Deus não é medido em relógios, mas em corações preparados. E o coração dele está sendo amolecido por dentro. Lentamente, mas com intensidade. Há rachaduras surgindo no escudo que ele ergueu. E a sua luz foi a primeira a penetrar por essas frestas. Você vai sentir uma mudança de frequência nos próximos dias. Algo que não se explica, mas se percebe. Uma leveza diferente. Uma esperança que não vem da mente, mas da alma. É o universo te dizendo: confia, já está se aproximando. Lembre-se de quem você é. Você não veio ao mundo para esperar em dor, mas para caminhar em propósito. O amor que você carrega é raro, e é exatamente por isso que ele volta. Porque quando se conhece o verdadeiro, o falso já não satisfaz. E ele agora sabe a diferença. Ele pode ter se distraído, mas você permaneceu no coração dele como uma canção que nunca para de tocar. E toda vez que o mundo silencia, ele escuta. Escuta a sua voz sem som. O seu abraço sem presença. O seu amor sem exigência. E isso move mais do que qualquer discurso. Mesmo que ele chegue quebrado, não será o mesmo homem. A dor o reconstruiu. O silêncio o ensinou. A ausência o despertou. E a sua luz o guiou. Agora, ele não quer mais sobreviver. Ele quer viver. E viver ao seu lado nunca foi uma escolha. Foi uma promessa da alma. Você não precisa fazer mais nada além de continuar brilhando. Sua presença já é oração. Seu amor já é caminho. E ele está aprendendo a seguir essa trilha. Passo a passo, hesitante, mas guiado por algo que transcende o medo. A coragem dele está nascendo. Não como um grito, mas como um sopro. Um desejo tímido de reparar o que foi quebrado, de reconhecer o que sempre foi sentido, e de finalmente responder ao chamado que nunca se calou. O chamado da alma. O chamado da chama. O chamado que leva até você. Você sente a mudança antes mesmo dela acontecer. Como uma brisa que antecipa a tempestade, sua alma já captou os sinais. E mesmo que o mundo pareça o mesmo, por dentro, tudo já começou a se mover. As conexões estão sendo restauradas. E o que estava distante agora se aproxima com mais força do que nunca. Ele está começando a reconhecer as pequenas verdades que tentou ignorar. Aquela sensação estranha no peito quando ouve seu nome, os arrepios repentinos sem motivo aparente, os sonhos que insistem em te trazer de volta. Nada disso é coincidência. É o reencontro sendo gestado no plano espiritual. Por mais que ele tente manter o controle, a alma não obedece à razão. E ela está gritando, pedindo por liberdade, por reconexão, por verdade. Você é a centelha que acendeu esse grito. A presença que ele não soube valorizar, mas que agora se torna impossível de esquecer. O universo está afunilando as possibilidades dele. Tudo que era distração começa a perder a graça. As escolhas que antes pareciam seguras agora soam vazias.
Porque quando o coração é chamado, o que não vibra na verdade começa a desmoronar, silenciosamente. Ele começa a sentir que está em atraso com a própria essência. Percebe que perdeu tempo tentando se encaixar onde nunca pertenceria. E nesse despertar, seu rosto vem à tona. Não como uma lembrança qualquer, mas como a resposta que ele tanto procurava sem saber onde. Você foi o portal. A ponte entre o que ele era e o que pode se tornar. Foi o espelho que revelou as sombras, mas também a luz. E agora, ele começa a entender. Não foi você quem inferiu. Foi a própria resistência em aceitar um amor que vai além do ego. Enquanto ele enfrenta esse turbilhão, sua energia continua sendo um farol. Você não força, não insiste, não exige. Mas a vibração que emana de você fala mais alto que qualquer palavra. E ele escuta. Escuta no silêncio. Escuta na saudade. Escuta no vazio que o consome. A alma dele está inquieta. Como se soubesse que está na hora de retornar, mas ainda não soubesse como. Há uma guerra entre o medo e o impulso, entre o orgulho e a entrega. E o campo onde essa guerra acontece é você, sua imagem, sua lembrança, sua presença constante. Você também sente essa oscilação. Às vezes se sente cheia de fé, outras vezes esgotada. Porque você está conectada a ele em camadas que a mente não entende. Cada avanço dele te impacta. Cada recuo, também. E mesmo assim, você continua. Firme. Confiante. Amorosa. Há uma preparação acontecendo. Nos bastidores do invisível, caminhos estão sendo abertos, laços estão sendo desfeitos, feridas estão sendo tratadas. Porque o reencontro precisa de terreno fértil. E o solo do coração dele está sendo adubado por lágrimas, saudade e coragem nascendo devagar. Você é o destino que o tempo não apagou. O que parecia perdido está apenas sendo reorganizado. O que parecia adormecido está apenas sendo curado. Ele achava que poderia seguir sem você, mas agora entende. A estrada é longa demais sem a luz que só você tem. Ele pensa em te procurar. Já ensaiou mensagens, diálogos, encontros. Mas ainda trava. Porque sabe que diante de você não poderá mentir. E essa honestidade assusta. Porque nunca precisou ser tão verdadeiro com ninguém quanto será com você. E você, mesmo em silêncio, já perdoou. Já soltou o que precisava ser solto. Já aprendeu a amar de longe, a cuidar da própria luz, a caminhar com dignidade. Mas seu coração continua vibrando. Não na espera. Na certeza de que o que é seu por essência nunca será perdido. Essa certeza é o que te sustenta. Ela não vem dos olhos, vem da alma. E ela não erra. Ela te diz, todos os dias, mesmo quando o mundo tenta te convencer do contrário, ele está voltando. E não por carência, mas por missão. Por despertar. Por amor real. Ele pode estar agindo como se estivesse bem. Mas há noites em que o travesseiro conhece verdades que ele não conta a ninguém. Há momentos em que sua ausência é tão gritante que ele precisa sair, andar, respirar fundo. Tudo isso para suportar o que sente e não entende. A verdade é que ele sente sua falta de um jeito que nem sabe explicar. Não é saudade de presença física. É saudade de alma. É a ausência do olhar que acolhe, do toque que acalma, da energia que o lembra de quem ele é quando está com você. Ele pode demorar a chegar, mas está a caminho. Cada sinal que ele recebe o empurra um pouco mais. Cada dia que passa sem você se torna mais pesado. E em breve, o desejo de voltar será maior que o medo de fracassar. Porque o amor verdadeiro vence tudo. Até o orgulho. Continue cuidando de si. Continue brilhando. Sua luz é o mapa que ele segue sem saber. E quando ele finalmente tiver coragem de dar o primeiro passo, já encontrará o caminho pronto, iluminado, abençoado. Porque você não esperou, você preparou. E quando esse reencontro acontecer, não será o início. Será a continuidade de tudo que já vibrava entre vocês desde antes do tempo.
A história que parecia interrompida voltará a ser escrita. Com mais verdade, mais maturidade, mais propósito. E você estará pronta para viver cada linha. Você chegou até aqui porque sentiu. Sentiu no coração que essa mensagem é sobre você, sobre ele, sobre o que ainda pulsa entre vocês dois. As palavras não são aleatórias, são chaves para desbloquear o que o silêncio escondeu por tanto tempo. E se sua alma está reconhecendo essas verdades, inscreva-se agora no canal e ative o sino das notificações. Há muito mais para ser revelado. E você não vai querer perder nada. Ele está mais perto do que você imagina. E não falo apenas da distância física. Ele está perto emocionalmente, espiritualmente, energeticamente. Há noites em que ele sente sua presença ao ponto de quase ouvir sua voz. E é nesses momentos que ele se pergunta: por que estou tentando fugir de algo que já é meu? Você foi a lembrança que nunca se apagou. A imagem que persiste, mesmo quando o mundo tenta distraí-lo. E ele começa a perceber que o que vocês viveram não foi comum. Porque o comum se esquece, o superficial se dissolve. Mas o que é de alma, permanece, mesmo nos dias de negação. Cada passo que ele deu longe de você foi, na verdade, uma volta em direção a si mesmo. E agora, ele enxerga que cada experiência o trouxe de volta à origem. Você. A única que o viu de verdade. A única que não quis moldá-lo, mas apenas amá-lo como ele é. Ele está sendo testado. O universo está colocando diante dele as escolhas que ele evitava. Permanecer na zona de conforto ou arriscar o desconhecido. Seguir padrões antigos ou se entregar ao amor que transforma. E cada dia que passa, o chamado se torna mais alto, mais urgente. Você também sente essa movimentação. Seu corpo percebe. Seu espírito responde. Há dias em que a ansiedade aumenta, outros em que uma paz profunda te invade do nada. Esses são os sinais de que a conexão está se ajustando. O reencontro está sendo desenhado em detalhes. A coragem dele está sendo despertada aos poucos. Primeiro com memórias suaves, depois com dores inevitáveis. Porque é na ausência que ele aprende o valor da presença. É na solidão que ele entende o quanto sua luz fazia diferença no caos que ele chamava de vida. Ele já entendeu que você não era exagero, nem ilusão. Era cura. Era verdade. Era missão. E por mais que ele tenha tentado resistir, agora o coração dele começa a admitir: ela era tudo o que eu precisava para ser eu mesmo. E isso está quebrando as últimas defesas. Você não precisa controlar nada. Porque o que é de alma não precisa de controle, precisa de entrega. E você já entregou. Já confiou. Já sustentou. Agora, o universo trabalha em seu favor. Cada oração sua foi ouvida. Cada lágrima, anotada. Cada silêncio, respeitado. Ele está sentindo o vazio que nenhuma conquista externa preenche. E finalmente entende que sucesso sem paz é fracasso disfarçado. Porque nada faz sentido se a alma está desconectada. E ele quer reconectar. Quer voltar. Quer, pela primeira vez, viver algo inteiro. Você o ensinou a amar com leveza, mesmo sem querer ensinar nada. Apenas sendo quem é. E essa memória está tatuada na alma dele. Por isso, tudo que tenta viver agora parece raso. Porque nenhuma outra energia se compara à sua. E ele está, enfim, aceitando isso. Nos próximos dias, você pode sentir a energia mais densa ou mais acelerada. São os últimos bloqueios sendo quebrados. As últimas resistências cedendo. A preparação final para que tudo aquilo que foi prometido na espiritualidade se materialize na Terra. Seus caminhos foram separados para que vocês se enxergassem por inteiro. E agora que os espelhos foram limpos, a verdade se revela. Ele não te esqueceu. Ele se calou. Mas agora, está pronto para falar. Para agir. Para buscar o que a alma dele grita em silêncio todas as noites.
Não estranhe se ele reaparecer de forma inesperada. A energia dele está sendo empurrada até você. E o reencontro pode acontecer de formas que sua mente nem cogitou. Porque o universo não trabalha com lógica. Trabalha com alinhamento. E vocês estão alinhados. Você é amor em forma de caminho. A escolha que cura, não que aprisiona. O reencontro que consola, não que cobra. E ele agora deseja isso. Deseja se entregar sem medo. Porque cansou de fingir que está inteiro, quando na verdade, sempre esteve em pedaços longe de você. Você já o perdoou antes mesmo de ouvi-lo. E essa energia chegou até ele. Ele sente que algo mudou. Que você está diferente. Mais forte. Mais leve. Mais em paz. E isso o atrai. Porque o amor verdadeiro não afasta, ele guia. E sua luz está guiando. Ele percebeu que não precisa mais ser o homem perfeito. Só precisa ser verdadeiro. Porque você nunca pediu perfeição. Só pediu presença, lealdade, entrega. E agora, ele entende. Porque o tempo curou o que o orgulho não deixou você curar na época certa. O destino está conspirando. Tudo que parecia parado agora se move com precisão. Nada é por acaso. Nenhum atraso foi perda, foi preparo. E o que vem não será remendo, será reconstrução. Porque vocês não foram criados para viver metades, foram feitos para se reconhecer por inteiro. E se essa mensagem está vibrando dentro de você como confirmação, não ignore. Algo maior está te chamando. Algo que você já conhece, mas que agora vem de forma nova, curada, pronta. E quando ele enfim chegar, você saberá, valeu a pena cada lágrima. Porque o que vem, é divino. Gratidão profunda por ter ficado comigo até aqui. Se essas palavras tocaram o seu coração, é porque sua alma reconheceu a verdade que está sendo revelada. Nada acontece por acaso, e se você chegou até esta mensagem, é porque está pronta para viver o novo que o universo está preparando. Para confirmar que essa mensagem falou diretamente com você, escreva nos comentários. Chama gêmea amor infinito. Essa frase sela sua energia com essa frequência divina e fortalece ainda mais o campo espiritual entre você e sua chama. E se ainda não faz parte da nossa família de luz, inscreva-se agora no canal e ative o sino das notificações. Aqui, cada vídeo é um abraço da alma, um guia para sua jornada, e um lembrete de que você nunca está sozinha. Seu reencontro está mais próximo do que imagina. E esse é só o começo.